A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Douglas na voz. Estou passando aqui para gravar a aula Panorama Bíblico 1ª e 2ª Coríntios, o resumo. Antes de entrar nesses panoramas, eu quero aqui dizer para os irmãos que nós estamos nas aulas paulinas, nas aulas que Paulo, nas cartas que Paulo escreveu, né? E aprender mais desse apóstolo que deixou dezenas de igrejas abertas e também dezenas de obreiros formados. E também a gente vai ver agora em diante problemas que as igrejas teve no século I, né? Ou seja, os problemas eles continuaram até hoje. Não é hoje somente que tem problema, mas na igreja primitiva, na igreja que Paulo abriu, na igreja que João ficou e abriu, todos os obreiros ficaram, todos os lugares teve problema, né? Então a gente vai ver uma série de problemas que as igrejas vão apresentar, porque nós estamos dentro da igreja e nós somos o maior problema, porque cada um tem as suas maneiras, né? As suas genéticas, né? As suas formas. Então só uma união, uma compreensão entre os irmãos para poder melhorar isso, né? Então, a igreja de Corinto, eu vou ficar falando primeiro aqui da igreja de 1 Coríntios, eu vou falar, né, que é a mesma igreja, só que 1 Coríntios tem um formato e 2 Coríntios tem outro formato. 1 Coríntios é a igreja corrigida, depois de Cristo, 55. Local Éfeso, onde foi escrito destinatário a igreja de Corinto. Qual o propósito da primeira carta? É corrigir pecados, divisões e desordem da igreja. Na igreja. Temas principais: divisões e carnalidade, santidade cristã, ordem no culto, dons espirituais, amor cristão e ressurreição. Lembrando que a igreja de Corintos, ela é uma igreja mais espiritual que as outras, né? A gente não vai ver tanta atuação nas outras como essa atuação espiritual na igreja de Corinto, mas é uma das igrejas mais problemáticas que Paulo teve. Estrutura resumida: divisões na igreja do capítulo 1 ao 4. Cristo não está dividido. 2. Imoralidade e disciplina, capítulos 5 e 6, santidade no corpo. 3. Casamento e liberdade cristã, do capítulo 7 até o 10, tudo para a glória de Deus. 4. Culto público e dons espirituais, capítulo 11 ao 14, amor acima dos dons. E 5. Ressurreição de Cristo e dos mortos, capítulo 15. Paulo diz nesse capítulo 15 que se Jesus não ressuscitou é vã a nossa pregação, né? Então, ou seja, a nossa pregação só tem validade porque Cristo ressuscitou. E 6. Instruções finais, capítulo 16. Destaques, capítulo 13, o amor ágape, que é um amor soberano, completo, não tem vaidade, não tem nada nesse amor. Capítulo 15, a ressurreição dos mortos e aqueles que estão vivos. Paulo vai falar, né, do arrebatamento da igreja. Essa é a estrutura de 1 Coríntios. Lembrando que, irmãos, a igreja de Coríntios, ela não tinha ordem nem decência. Então Paulo vai orientar como usar os dons ali no capítulo 12, no capítulo 14, né? O dom de profetizar ele é maior, o espírito é o mesmo, né? Quem fala em profecia exorta, edifica e consola. Ele vai falar também da ordem, se tiver falando em línguas tem que ter um intérprete, né? Se tiver falando em língua tem que falar no máximo 2 ou 3. Então ele vai dar ordem no culto. O culto ele tem que ser racional, né? Então essa igreja agia com irracionalidade. É pecado agir espiritualmente na igreja? Não, é necessário, é preciso. A igreja espiritual é uma igreja que usa os dons e que usa o poder, usa a autoridade, mas também em contrapartida há muita bagunça, né? Se não tiver essa estrutura de ética, né? A gente vê que Paulo diz lá no Tessalônica que não é para a gente extinguir ou retardar ou prender o Espírito Santo a trabalhar, não pode. Mas Paulo estava ensinando a igreja a se comportar com os dons espirituais e também o culto racional a ouvir a palavra de Deus, né? Não adianta nada a gente ir
e voltar da mesma maneira sem entender o culto, sem entender o que foi falado. Os irmãos estavam nessa época, estava sobre o pastoreio de Apolo. Apolo, a igreja controlava ele, os irmãos controlavam ele, né? Ele não tinha aquele pulso firme para manter a igreja de pé, né? A Santa Ceia, as pessoas iam comer por causa da fome, não era espiritual a ceia, né? Não tem porventura casa para comer e para beber. Então Paulo ele exortou muito a igreja de Corinto nessa questão de ordem, de culto, e eles tinham um conceito de espiritualidade totalmente diferente do que eles agiam aqui, porque quem é espiritual é racional. O Espírito Santo não tira a racionalidade de ninguém, né? E então ele vai explicar a ordem do culto, o culto racional, e também ele vai falar sobre os dons espirituais, também como usá-los, qual é a forma que deve ser usado e quais os dons que tem ali, 9 dons espirituais, né? E é o mesmo Espírito que usa, né? E o mais em si da primeira carta é isso, né? E tinha um grupo ali também que falavam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, né? Paulo diz, né? Eu plantei, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus. Então, esses grupos eram grupos malignos, né? Grupos que a igreja estava dividida e Deus não aceita isso no nosso meio. Então, a gente temos que ser unidos, unidade. Então, Paulo repreendeu essa igreja por uma série de acontecimentos que a igreja estava agindo errado. E o verdadeiro líder, ele corrige, ele exorta e ele indica o caminho certo, correto para a igreja agir, né? 2 Coríntios, o coração do apóstolo, né? Foi escrito em 55, 56 depois de Cristo, e local macedônio. O propósito de 2 Coríntios é defender o apostolado de Paulo e restaurar a relação com a igreja. Temas principais: sofrimento e consolo, ministério cristão, arrependimento verdadeiro, generosidade, autoridade apostólica. A estrutura resumida: primeiro, consolo nas tribulações, do capítulo 1 ao 7. Segundo, a oferta para os santos, capítulo 8 ao 9. E defesa do ministério de Paulo, capítulo 10 ao 13. Destaques: tesouros em vasos de barro, 4:7, 5:17. Nova criatura, 12:9. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Eu quero aqui ditar um pouquinho 2 Coríntios. Paulo estava com uma dificuldade muito grande na igreja de Corinto de ser bem recebido. Paulo era fazedor de tendas, né? Ele trabalhava, e ele citou muitas vezes, né? Assim como Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário. E a igreja de Corinto estava dando mais valor, né? Ou seja, aqueles apóstolos, aqueles outros que discipulavam, que orientavam, que não tinha compromisso com a palavra nenhuma, do que para Paulo, que estava ali dando a vida e ele tinha que trabalhar ainda. Então a igreja de Corinto não retribuiu ele financeiramente do jeito que ele precisava ser retribuído, né? Ou seja, eles não davam valor pela vida de Paulo, pelo testemunho de Paulo. E Paulo fala da generosidade, o ato de gratidão em ofertar, né? O ato de ser grato a Deus pela vida de quem está ali te ensinando, a vida de quem está ali todo dia te devocionando, orando pela sua vida, né? Então o ministério de Paulo é defendido do capítulo 10 até o 13, como ele tem sido uma referência no meio deles, como ele tem se colocado na frente da igreja de Corinto para poder ajudar ela a crescer, né? Tanto materialmente como fisicamente, mas eles não dando valor ao líder, não dando valor à pessoa que está ali botando a cara. Paulo fica muito triste com isso, chateado, e ele começa a exortar o povo, né? E ele falando que, né, o principal versículo, né, que o poder de Deus aperfeiçoava na fraqueza dele. Por quê? Porque é nessas situações que deixa nós cabisbaixo, nossa autoestima baixa, porque as pessoas não retribuem nós como merecemos. As pessoas retribuem
a gratidão nossa com ingratidão. Isso machuca, se machucou Deus, ainda mais nós, né? Então a igreja não tinha nenhum compromisso com Paulo e não tinha nenhuma gratidão por Paulo pelas obras e pela pessoa que ele era com eles, né? Ele ainda ele trabalhava com as tendas e ainda atendia a igreja a hora que precisasse. Quem é líder, quem é pastor, quem é dirigente de alguma coisa sabe o compromisso com aquilo. Às vezes a gente deixa de fazer o da gente para fazer as coisas de Deus, para não deixar de atender a pessoa, para não deixar a pessoa na mão e deixamos de fazer as nossas coisas pessoais. Então, isso deixou Paulo desnorteado, deixa qualquer um. E Paulo falou bem assim, dá valor, né? Porque os outros aí estão pregando, estão fazendo isso, mas eles estão fazendo isso por interesse próprio ou não. Eu estou fazendo isso para o reino de Deus e pela vida de vocês. Eu dou valor à vida de vocês, eu dou valor à importância que vocês têm para Deus. Então, queridos irmãos que estão assistindo, dê valor à sua liderança, dá valor à sua igreja que pregue a palavra, que seu pastor está dando a vida por você, que tem um estudo bíblico a sua igreja, que você vê que o pastor está interessado em ajudar e te dar uma palavra de confronto, mas que não é para te desanimar, para te jogar para baixo, mas sim para te levantar e te manter de pé, para você não perder a sua salvação. É esse o objetivo de Paulo. Então vamos ser generosos, né? Vamos ser abençoadores, vamos ser fiéis, porque o dízimo no Antigo Testamento era uma forma de lei, e no Novo Testamento continuou esse dízimo e as ofertas, mas de forma de gratidão e de obediência ao Senhor, né? E de generosidade. Então Deus ama quem dá com alegria, né? Paulo diz. Então não faça isso por força nem por violência, mas faz isso com o ato de retribuir aquilo que você tem recebido, né? Porque a liderança, às vezes, lá em Hebreus vai dizer que os pastores têm que pastorear com alegria, não com tristeza. Quantos pastores, líderes, têm fazido as coisas com tristeza porque não tem sido bem valorizado, né? Bem aquisitado, né? E muitos fazem a obra pelo amor, né? Igual Paulo estava fazendo, não queria nada dos irmãos, mas os irmãos não faziam força para nada para com ele, né? Dando valor quem não é para dar, que não está nem aí, e para quem era para dar valor, não dava valor, né? Para quem não precisava daquele mérito, dava, que não estava nem aí pela alma dele, mas para quem valorizava a alma, eles não retribuem nada. Ou seja, o bem que eu quero fazer eu não faço, acabo não fazendo, e o bem e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, né? A gente acaba fazendo isso. Então, valoriza. Quando o anjo vai entregar, quando Deus vai entregar o filho, e o filho entrega para o anjo da igreja ali, nas 7 igrejas, vai entregar para o anjo da igreja, não vai entregar para ninguém, para o pastor da igreja, as 7 cartas endereçadas essas 7 igrejas. Então, ou seja, a voz de comando da igreja é o pastor, é quem está de frente. Então, tudo que aquilo que for orientado a fazer vai vir de Deus Pai, passa pelo Deus Filho, e João recebeu essa revelação e passou para o anjo da igreja. Então, irmãos, sejam obedientes aos pastores, a qual eles estão incumbidos de respaldar a sua alma naquele dia, né? Eles têm o compromisso com a tua alma. Então, Paulo está falando, valoriza isso, porque eu não quero mal de vocês, eu quero bem, né? Então, vocês estão me retribuindo de forma ingrata. Então, por ser um homem certo com as coisas de Deus, parecia chato em algumas pessoas, algumas mentes, né? Por ele repreender na Santa Ceia, por ele repreender no culto, para ele repreender as ações dos irmãos deliberadamente, os atos carnais também nós vamos ver muitos atos carnais aqui na primeira carta, por ele repreender muito, pegar muito do pé, talvez a igreja estava retribuindo, porque ele estava exortando, aconselhando, né? E eles não entendiam, quem faz isso ama, né? Por isso que ele escreveu 1 Coríntios 13 que o amor suporta todas as coisas, né? O amor não tem vaidade, né? Ele é constante, então ele vai falar ali, porque ele amava a igreja, ele amava os irmãos.
Ele amava quem estava ali congregando. Então, você precisa retribuir. Se você retribui, você é grato. Deus ama a gratidão. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus.